No nosso vídeo anterior, nós vimos que há diferentes abordagens psicoterápicas e cada abordagem tem diferentes técnicas, né? A psicanálise vai ter essa questão da investigação sobre o inconsciente, a análise do comportamento, olhar para o ambiente, como que é o contexto que o comportamento acontece, como são as consequências desse comportamento, como que dá para modificar esse ambiente, para modificando as consequências, modificar os comportamentos. A terapia cognitiva, a questão das nossas crenças, de como nossos pensamentos interferem no que a gente faz e também no que a gente deixa de fazer, quanta coisa a gente acredita sem evidências diretas. E a fenomenologia e o existencialismo, olhando para o aqui, agora, para o que é vivido, da forma como é vivido por quem vive, né? A escuta do ser no mundo. São diferentes abordagens, há outras, nós trouxemos essas como exemplo, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que essas abordagens têm em comum, né? Vamos abrir aqui. Quais são os aspectos comuns? Todas as abordagens vão se pautar na comunicação, né? Porque é preciso que a pessoa comunique como ela está se sentindo, comunique sobre os aspectos da vida dela, comunique sobre o que está incomodando, o que ela gostaria que fosse diferente, comunique também sobre como essa mudança acontece. Então, a comunicação ela é a base da psicoterapia e ela é também um foco das psicoterapias, melhorar a comunicação, aprimorar, desenvolver. Então, imagina, né, a gente fazendo sessões semanais, contínuas, em que a pessoa vem, conversa sobre ela, traz conteúdo sobre ela, pensa sobre a vida dela e comunica, né? A comunicação é algo que vai se desenvolvendo. Todas as terapias, elas têm a ver com uma experiência afetiva. É construído um vínculo no encontro terapêutico, no vínculo terapêutico que é formado a muitos afetos, né? Então, é uma ligação entre duas pessoas que se estabelece ali, e uma ligação afetiva, né? O paciente que traz o desejo de melhora, o desejo de mudança, e o profissional que vem com a sua escuta, com o seu preparo, com a sua formação para cuidar. A ampliação da consciência da pessoa poder entender melhor o que ela vive, perceber mais aspectos na vida dela, compreender de uma forma mais abrangente os modos de viver, os modos de se comportar, os modos de pensar, os modos de sentir. Existe uma ampliação da consciência que a pessoa tem do que ela vive. E a reflexão sobre si, né? Em todos os processos psicoterápicos, esses elementos estão presentes. A pessoa vai trabalhar a forma de se comunicar, vai ser uma experiência em que vai entrar em contato com afetos, vai compartilhar esses afetos com outra pessoa, uma relação de confiança, uma relação protegida pelo sigilo. Vai pensar mais sobre si mesmo e, pensando mais sobre si mesmo, ampliar a consciência sobre aspectos da vida. As mudanças de comportamento também, né, vão estar presentes nas diferentes abordagens. Né? O foco do comportamento é da análise do comportamento, mas em todas as abordagens vão ter mudanças de atitudes, de formas de agir. Esse é um quadro do livro Psicoterapias, né? Que vai trazendo várias questões que estão presentes. Diminui o isolamento, tem uma nova experiência afetiva, um domínio cognitivo, isso muda a forma de organização, de assimilação das experiências que são problemáticas. As terapias, elas encorajam para experimentar novos comportamentos, né? Desculpa, eu estava lendo na horizontal, mas a questão é uma tabelinha na vertical, né? Por que a diminuição do isolamento é um fator comum? Porque a relação terapêutica, a terapia acontece a partir de uma relação. E quando a gente trabalha dentro de uma relação, trabalha a comunicação, o que acaba acontecendo? Vamos agora ver assim, de cima para baixo. A pessoa se sente mais estruturada, organizada, ela vive uma relação positiva,
Ela tem a questão do reasseguramento, que é, eu estou aqui nessa semana, na próxima eu retorno. Se eu passo por uma situação difícil, falando do conteúdo que dói, na próxima eu venho, tem alguém que está me escutando, que está se atentando, que vai recordar, vai registrar o que eu disse. É um ambiente seguro, tem a identificação com o terapeuta, a questão da aliança terapeuta. É uma relação de parceria, uma relação de confiança. Existe a participação ativa, tanto do paciente quanto do terapeuta. Reconhecer a competência do terapeuta. Vários aspectos estão presentes: o respeito, a empatia, a aceitação, a autenticidade, a confiança, a abertura e a exploração, né? Numa relação em que a pessoa se sente segura, numa relação em que a pessoa se sente à vontade, ela vai se comunicando melhor, sendo mais honesta em relação a ela mesma, experimentando uma nova forma de se relacionar. Tem uma reexperiência afetiva, né? Os afetos, eles são trabalhados em todas as abordagens psicoterápicas. Por quê? Porque a pessoa fala de experiências problemáticas e passa por essa assimilação dessas experiências. Tem uma aprendizagem, uma experiência emocional que vai sendo diferente, lidar com essas emoções. Tem a questão do feedback, que é o retorno que o terapeuta vai dando. Olha, no começo dos atendimentos eu percebi que você estava bastante retraída, agora eu estou te vendo mais confiante. O insight, que é a tomada da consciência, a racionalização, né? A exploração da referência interna, mudança da expectativa de autoeficácia, que é o que a pessoa considera que ela é capaz de fazer, que ela é capaz de lidar, e vão sendo reformuladas as autopercepções. E no domínio cognitivo, a terapia está envolvida com encorajamento para a experimentação de novos comportamentos, aumentam as chances de assumir risco, porque ela tem um espaço seguro que ela pode vir e contar se deu certo, se deu errado, como ela sente. A modelagem, né, que são novos comportamentos que vão sendo adquiridos. Regulação comportamental emocional e resolução de problemas. Lembrando que é um quadro que eu trouxe do livro Psicoterapia. Se alguém se interessou em saber mais das diferenças e dos aspectos comuns das psicoterapias, é um livro que eu recomendo bastante. Nesse livro, ao falar da história das psicoterapias, é dito assim: em uma definição geral, é possível dizer que a psicoterapia é um método de tratamento que utiliza meios psicológicos, em especial a comunicação verbal, mediante os quais um profissional treinado, o terapeuta, busca deliberadamente influenciar um paciente que o procura, com a finalidade de obter alívio para um sofrimento de natureza psíquica. São muitas as abordagens, mas todas elas têm em comum essa questão de buscar influenciar o paciente para que ele possa obter alívio para um sofrimento de natureza psíquica. A questão da comunicação está presente nas terapias, a relação está presente nas terapias, o teor afetivo está presente nas terapias, a mudança está presente nas terapias, né? Outro livro que eu gosto muito e recomendo sobre terapia do Contardo Caligares e chama Cartas a um Jovem Terapeuta. O formato do livro são cartas que pessoas que escolheram a profissão, que estão começando na profissão, fazem perguntas, e o Contardo, que é psicoterapeuta há bastante tempo, responde. E ele diz assim: o que ele espera de alguém, né, que vai se tornar psicoterapeuta? Alguém pergunta: o que uma pessoa precisa ser para ser psicoterapeuta? E o Contardo responde assim: um gosto pronunciado pela palavra, afinal de contas é com as palavras que nós vamos trabalhar, um carinho espontâneo pelas pessoas, toda a questão afetiva das relações, por diferentes que sejam de vocês. Então, a diferença, ela faz muito parte do nosso trabalho como psicoterapeutas. Reconhecer a diferença, valorizar a diferença, escutar a diferença, uma extrema curiosidade pela variedade da experiência humana, com o mínimo possível de preconceito.
que é algo também que a gente vai trabalhar durante o curso. A importância de que a nossa escuta não tenha o impacto dos nossos preconceitos, dos nossos valores, dos nossos julgamentos. Você pode dizer assim, eu não tenho preconceito. Não é verdade, todos temos. Nossa formação em psicologia ajuda que a gente identifique e também cuide para que eles não interfiram na nossa escuta, né? E eu gosto muito de como Contardo define a psicoterapia. Ele diz assim, a psicoterapia me interessa por sua capacidade de transformar as vidas e atenuar a dor. Uma psicoterapia é uma experiência que transforma. Pode-se sair dela sem o sofrimento do qual a gente se queixava inicialmente, mas ao custo de uma mudança. Na saída, nós não somos o mesmo sem dor. Somos outros diferentes. Então, mais do que um processo que vai trabalhar para que o sintoma deixe de acontecer, como era lá no início, na clínica voltada para os sintomas, né, quando a psicoterapia ainda não era esse processo das palavras, né, esse processo de comunicação, de honestidade, de confiança, de afetividade, o que nós estamos buscando? Mudança. É um campo apaixonante, né? Eu considero a psicoterapia uma área de atuação profissional muito envolvente, muito inspiradora, que dia a dia a gente aprende coisas novas e se emociona, e se surpreende e vai cada vez mais formando e transformando essa forma de escutar, de atuar. Então, nosso exercício de hoje é também voltado ao nosso tema das psicoterapias. Eu quero saber se vocês já passaram por uma experiência de psicoterapia, se sim, como foi, se não, gostaria de passar. A segunda pergunta, o que você considera que motiva as pessoas a buscarem a psicoterapia? E a última, se alguém te perguntasse hoje o que é a psicoterapia, o que você responderia? Esse é o nosso exercício de hoje. Eu quero saber um pouco de como é a psicoterapia para vocês. Ok? Por hoje é só. Depois a gente conversa e tira as dúvidas dos nossos conteúdos.